Bom dia a todos e a todas. Daremos início à Jornada Pedagógica 2021, organizada pela Prefeitura Municipal de Santa Helena, pela CEMED de Santa Helena e pela Concefa. Meu nome é Leonice, serei a mediadora do evento, e hoje teremos como palestrante a professora especialista Joana Maria, formada em Pedagogia, especialista em Gestão Escolar e Planejamento Educacional, supervisora da rede estadual, coordenadora estadual da BNCC e formadora. A palestra de hoje tem como tema a BNCC e as competências socioemocionais dos profissionais da educação no contexto de pandemia. As perguntas podem ser respondidas ao final da apresentação, podem ser colocadas no chat. E, professora Joana, você pode dar início à sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, um momento onde nós vamos conversar e falar sobre a BNCC, que é o documento norteador do currículo do país, mas a gente também vai ter um olhar para o DCTMA, que é o documento do território maranhense, documento esse onde nós vamos trabalhar e mostrar exatamente todas as questões com relação ao currículo e como nós vamos trabalhar esse currículo. Então, vamos iniciar. Nesse momento, a gente vai fazer... Leonice, você está vendo? Leonice? Mãe, tá vendo, tá tudo certo. Pode apresentar, mãe. Então, vamos lá. Nossa jornada é uma jornada virtual com base no novo momento que a gente está passando, o novo normal que a gente ouve que está acontecendo, e muitas situações, muitas questões estão acontecendo com relação a esse novo normal. Então, a gente não poderia, de forma alguma, começar a trabalhar essa jornada onde professores estivessem todo mundo junto, exatamente pela questão do respeito ao protocolo que a gente precisa seguir. E para a gente refletir a nossa acolhida com relação a esse novo normal, ao contexto, tudo isso que está acontecendo no contexto educacional, eu vou passar para vocês um vídeo. Esse vídeo é uma acolhida, é um agradecimento ao professor com relação ao trabalho que ele fez, não só ao professor, como também à família, onde ela, se nós não tivéssemos a família junto com a gente, se a família não estivesse nos apoiando, a escola não estaria caminhando. Talvez não esteja caminhando da forma que a gente quisesse, né? Pela questão de algumas situações, pela falta de acesso que alguns alunos não têm. Mas a gente precisa buscar alternativas e outras ferramentas para que essa educação ela seja acessível não só para uma classe, mas que todos tenham condições de ter acesso a essa educação nesse novo normal. É o vídeo, mãe? Você quer apresentar agora? Espera aí, tá? Ai. Onde é que eu vou passar? Isso. De repente, acordamos um dia e estava tudo parado.
nosso bairro, nossa cidade, nosso país, o planeta, tudo parado. Por causa de um vírus, um inimigo invisível. Mas a escola não pode parar, porque a aprendizagem tem que continuar. E graças às famílias, educadores e funcionários, a escola não parou. Nossas escolas estão vazias, é verdade. O parque está sem sorrisos, as brincadeiras, correrias e diversão. O refeitório da merenda está sem um cheirinho gostoso da comida. E as salas de aula sem um professor com um sorriso no rosto e o entusiasmo das crianças. Estamos distantes agora. Por isso, mais do que nunca, precisamos de empatia, parceria, dedicação, tolerância, paciência, respeito, cooperação, união e, principalmente, de esperança. Acredite, vai passar. Agradecemos todo o esforço da família em ajudar as crianças com as atividades escolares. Somos gratos por vocês não deixarem a chama da aprendizagem se apagar. No futuro, seus filhos, netos, sobrinhos irão agradecer todo empenho. O amor sempre vence. Vai ficar tudo bem, confie. De coração, obrigada. Então, nós trouxemos aqui para vocês um vídeo, né? E esse vídeo ele é um agradecimento, mas ele é um agradecimento não só ao professor, como também à família. Mas ele vem com um agradecimento especial, onde ele diz para o professor que ele é a pessoa responsável por não deixar uma chama se apagar. É a chama da aprendizagem. Por que será que esse vídeo ele nos diz isso, ele nos coloca, ele fala que a gente não pode deixar essa chama da aprendizagem se apagar? Ela não pode deixar a chama, talvez seja a menina, ela não pode deixar essa chama apagar, porque exatamente esse processo, essa aprendizagem, esse momento... Ela não pode, nós não podemos deixar essa chama se apagar, porque exatamente essa aprendizagem, tudo isso que o aluno precisa ter, nós, professores, família, estamos juntos nessa nova jornada, com muita dificuldade, mas estamos, porque exatamente nesse momento a gente não pode deixar que o aluno, mais uma vez, ele fique de fora de algumas questões. A gente lembra que já tem dados, onde esses dados mostram que essa pandemia ela veio exatamente para mostrar algumas questões com relação à aprendizagem. E ela veio mostrar também a questão da desigualdade, a desigualdade muito grande. E a gente começa a perceber isso quando a gente vê que o aluno, alguns conseguem ter acesso e outros não. E nesse momento que outro aluno não consegue ter acesso, aí nós vamos buscar outras ferramentas onde a gente não pode deixar exatamente essa chama se apagar, onde todo mundo tem direito, que isso está na Constituição, direito à educação. E a questão da igualdade, né? A gente olha que a BNCC, ela fala na equidade. Então, é o direito de todos nós temos direito e precisamos nos apropriar disso para que a gente consiga chegar em algum lugar.
Bem, nós sabemos que essa pandemia, ela causou muitos e muitos impactos no contexto educacional. Foram muitos, muitos mesmo, que foram causados, muitas questões, muitas situações a pandemia causou. A gente observa que um dos impactos causados pela pandemia é exatamente o retrocesso na aprendizagem. É muito grande, porque muitos alunos conseguiram e outros não. E quando a gente fala nesse retrocesso na aprendizagem, a gente observa que quem foi mais, que teve mais questões, que menos aproveitou, foi exatamente o ensino fundamental, os anos iniciais. O processo de alfabetização, a questão desse aluno, exatamente por ele não ter essa vivência, e eles serem muito pequenos para toda essa situação. Então, esse foi um dos impactos causados pela pandemia, esse retrocesso na aprendizagem. Um outro impacto também que foi causado pela pandemia foi a questão da perda de vínculo professor, aluno, família, escola. Então, esse vínculo perdeu-se o vínculo. A família não estava mais junto com os professores, não podia ir à escola, a família, escola, não estavam mais próximos, então essa perda de vínculo foi um outro impacto causado na aprendizagem. Mas a gente observa que essa questão da perda de vínculo, ela buscou uma outra situação, onde as escolas, onde todo mundo foi se estruturando, né? Que foi chamada a questão da busca ativa, onde a escola, o município, se preocuparam com essa perda e começaram a buscar formas onde o aluno pudesse estar na escola. Então, mas foi muito duro essa perda desse vínculo família-escola, esse professor-aluno, e um outro impacto causado nesse contexto foi o calendário 2020-2021. Vocês vão ver que esse calendário 2020-2021, a gente vai precisar fazer uma grande reflexão sobre ele. E a gente precisa ver até onde nós chegamos e até onde nós queremos chegar. Um outro impacto foi a evasão. Eu também trabalho na área da educação, eu sou supervisora de uma escola da rede estadual, e a gente percebe que a evasão foi muito grande, apesar de nós utilizarmos outras ferramentas, onde o aluno poderia também participar, mas a evasão foi muito grande. Por que aconteceu essa evasão? Exatamente porque alguns alunos não têm acesso à questão das tecnologias. E uma outra situação são as questões emocionais, né? As questões emocionais foram um impacto muito grande, ainda hoje nós temos os resultados dessas questões emocionais, onde família, porque com certeza, e nós sabemos disso, não foi só aluno que teve perdas, pais de alunos, famílias, professores, foram muitas perdas. Então, cada dia que a gente vai vendo, que a gente vai percebendo que foi embora um professor, foi embora uma mãe de um aluno, foi embora. Então, o nosso emocional, ele foi mexido, ele foi muito mexido, foi uma situação muito difícil, porque imagina nós, com o nosso emocional mexido, como é que a gente vai conseguir trabalhar? Como é que a gente vai conseguir? Então, um dos impactos causados pela pandemia foi esse emocional. Então, dentro dessas questões emocionais, a gente precisa trabalhar e saber como é que a gente vai trabalhar esse emocional na escola. Como é que a gente vai trabalhar esse emocional de uma forma híbrida? Como é que a gente vai trabalhar esse emocional de uma forma remota, onde a gente não pode estar perto do aluno, a gente não pode mais abraçar, isso aí sumiu, a gente não pode abraçar, a gente fala com a pessoa, onde a gente aperta, vai um dedinho e não se pode. Então, isso nós, brasileiros e nós nordestinos, a gente tem isso na nossa vida, querer estar agarrando, estar abraçando. Então, isso parou. Vai voltar, mas nesse momento
Tudo isso, então, esse aconchego, o aluno junto com o outro na escola, brincando, abraçando, então, tudo isso foi mexido. Então, grandes impactos essa pandemia nos causou. O retrocesso na aprendizagem, perda de vínculo família-aluno, escola, o calendário, ele foi afetado muito grande, continua sendo afetado, enquanto não resolver a questão da vacina. Então, esse calendário ele vai continuar, porque nem todo mundo vai poder ir para a escola. A evasão, alguns vão poder ir, mas outros não. E talvez esses que não podem ir são os alunos da zona rural, são os alunos que não têm como ter acesso a esse conhecimento. A evasão e questões emocionais. Então, esses foram os grandes impactos causados pela pandemia. E a escola? Estudantes e professores, como é que eles estão nesse contexto? Como é que está a situação dentro dessa situação da pandemia? O que está acontecendo? A gente para pensar o que aconteceu, como é que a escola está? Qual é a escola que nós queremos agora? Qual é a escola que nós temos agora? Como é essa escola que nós temos? O que essa escola está fazendo? Como é que está o contexto? Como é que ela está? E o aluno, como é que o aluno está estudando? Será que ele está conseguindo entender tudo que está sendo trabalhado? Será que ele está conseguindo ter acesso? Então, como é que isso está acontecendo? Então, todas essas questões, eles mexem com o nosso emocional. Ele mexe com o nosso emocional, porque como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer? Então, nós vamos perceber que, nesse contexto, como é que a professora ficou? Edita vídeo, baixa videoaula, grava vídeo, planeja de novo no Excel, planeja a aula, trabalha no Google Sala de Aula, trabalha pelo Meet, posta atividades. A professora tem que estar 24 horas para atender o aluno, e ela não sabe como é que ela vai fazer isso. O aluno também mexeu o emocional do aluno, porque são atividades demais, será que ele vai conseguir fazer? E dentro desse contexto, tem uma outra situação. Nós não podemos esquecer e perder de vista que a gente precisa ter, lá naquele vídeo teve uma palavra, foram várias palavras que ele disse que nós precisamos ter. Ele disse que precisamos ter empatia, nós precisamos ter esse respeito, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter dedicação e cooperação. É muito claro aquele vídeo. Então, quando ele diz que a gente precisa ter empatia, é porque não é que a gente fique sendo aquele professor bonzinho, mas a gente precisa, sim, se colocar no lugar do outro, respeitando o outro e percebendo que até a gente precisa ter cuidado no momento que a gente está elaborando atividades para encaminhar para os alunos. Será que esse aluno vai conseguir responder essa atividade? Será que vai poder? Será que a gente vai conseguir fazer isso? Então, dentro desse contexto, vocês vão ver que existem muitas palavras e a gente vai ver exatamente onde é que essas palavras estão relacionadas. Não esqueçam do tema da minha palestra, é a BNCC e as competências socioemocionais no contexto da pandemia. Então, vamos ver todo esse contexto, toda essa situação dentro dessa pandemia. Então, nós já vimos que essa pandemia trouxe impactos, muitos impactos, mas ela também, dentro dos impactos, foram as questões emocionais. Como é que está o emocional? Não é só pela situação das atividades, mas também pelo contexto das famílias, das perdas que as famílias tiveram. Muitas perdas, os pais, os alunos, os professores. Quem é que, nesse momento de pandemia, não perdeu um amigo, não perdeu um parente, alguém da família? Então, tudo isso são situações que a gente tem que analisar. E aí a gente tem exatamente, com todo esse contexto, surge o ensino remoto. O ensino remoto, ele não é uma coisa nova, não é não. Ele é bem antigo. Quando se trabalhava com questão de aulas à distância, a gente já fazia, mas esse contexto, essa ferramenta do ensino remoto para o ensino fundamental, principalmente anos iniciais, os alunos não estavam adaptados. Então, eles continuam sentindo muita dificuldade com relação a isso.
Bem, com toda essa situação, com toda essa questão, nós vimos lá naqueles impactos que um dos grandes impactos foi exatamente a questão das questões emocionais. E aí, para nós vivermos o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o ser humano, ele precisa não só conhecer, mas ele precisa experimentar competências necessárias para o nosso cotidiano. Então, nós precisamos conhecer, se apropriar de experimentar competências necessárias para o nosso cotidiano. Então, quais seriam essas competências necessárias? Então, vejam bem, esse quadro nos mostra a BNCC, ela nos mostra o documento do território maranhense. Por que eu trouxe para vocês o documento do território maranhense? Porque o documento do território maranhense ele é o currículo do Estado do Maranhão. E ele foi elaborado em 2018, exatamente com base na BNCC. Então, a gente coloca esse documento e coloca o documento do território como centro de todo esse contexto. Então, ele mostra o quê? Dentro desse documento, que a gente precisa desenvolver algumas competências, mas essas competências, elas estão aonde? A gente precisa ver qual é o currículo que nós temos, como é que eles estão, e dentro desse currículo, nós precisamos, sim, atualizar, reestruturar os nossos PPs, porque o PP que nós elaboramos, o PP que, inclusive, os 217 municípios do estado do Maranhão organizou em 2019, em momento nenhum não pensávamos na pandemia. Então, ele precisa, sim, estar reorganizado com base na pandemia. Então, nós temos os currículos, os PPs, nós precisamos retomar e repensar os nossos materiais didáticos, como a gente está organizando, como é que a gente está trabalhando com esse material didático. Nós precisamos trabalhar a questão das avaliações, mas avaliação como, Joana? Vocês vão ver mais na frente, eu vou ter uma fala um pouco sobre o contínuo curricular. Mas as avaliações, a gente precisa ter. E no momento que a gente vai falar dessas avaliações, a gente precisa trabalhar a questão da recuperação de aprendizagem. O que é essa recuperação de aprendizagem? Nós vamos ver que a gente precisa, sim, fazer uma reflexão e uma análise do ano de 2020. O que deu certo, o que não deu certo, o que o aluno aprendeu, o que não aprendeu. Então, em primeiro lugar, nós precisamos experimentar algumas competências para que essas competências sejam trabalhadas com os nossos alunos. E aí a gente pode colocar isso em prática. Então, as competências, elas fazem o quê? Elas definem, a partir da BNCC, as aprendizagens, né? E o que a gente, dentro dessas aprendizagens, como é que vai acontecer essa progressão dessa aprendizagem? Dentro dessas competências, a gente também vai precisar reduzir e evitar os déficits, seja em situações adversas, seja nesse momento de distanciamento, e ver como é que isso vai acontecer. Como é que está a defasagem real dos alunos? O que aconteceu? Como é que os alunos, dentro desse contexto, será que realmente os alunos conseguiram aprender o que tínhamos trabalhado em 2020? Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que o ano de 2021, que depois da análise desse ano 2020, nós precisamos entender muito bem que nós não vamos encher aluno de conteúdos. Aí vocês vão ver que se trabalha foi a questão das aprendizagens essenciais. Nós não vamos encher os alunos de conteúdos, porque eles também estão com o emocional deles mexido. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a gente precisa ver essa situação. Bem, e quando a gente fala em competências, que a gente observa, que a gente discute, que a gente tem esse contexto de competências, nós vamos exatamente aonde?
na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E nós sabemos bem claro, nós entendemos isso, que a Base Comum Curricular, ela traz 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, ela vão perpassar por todos os componentes curriculares da escola, por todos os componentes curriculares que estão tanto na BNCC como também está no documento do território, e onde nós vamos ver que essas competências, ela tem tudo a ver, incrível, com o que está acontecendo nesse contexto. Então, uma das competências é quando ela diz que nós precisamos, olhem bem, utilizar conhecimentos para entender a realidade e continuar aprendendo. Então, nós precisamos utilizar todos os conhecimentos que a gente tem. Olha aí, nós, professores, quem é que não está passando por essa questão, onde a gente está num sufoco, mas a gente está buscando conhecimentos, a gente está buscando um novo aprendizado, né? Que é uma palavra que se está ouvindo, fala muito, que é a questão do reinventar. O professor ele está se reinventando, mas a gente precisa utilizar esses conhecimentos para entender o que está acontecendo. Nós precisamos também uma outra competência, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas. Então, a gente precisa também desenvolver essa competência. Outra competência é fluir manifestações artísticas e culturais. Então, uma outra competência que ela precisa. Mas, Joana, me diga uma coisa, essas competências, elas vão estar como? Essas competências, elas vão perpassar por todos os componentes curriculares, todos os componentes curriculares. Depois vocês vão ver que a BNCC e o próprio documento do território, dentro de cada componente curricular, existem as competências. Cada componente tem sua competência. E essas 10, que são as básicas, elas vão perpassar por todos os componentes curriculares. Empregar diferentes linguagens, a gente precisa também trabalhar a questão das diferentes linguagens, onde, lá naquele vídeo que eu apresento, que a gente precisamos principalmente respeitar o outro, então a gente precisa trabalhar essas diferentes linguagens, compreender, usar e criar tecnologias da informação. Imagina, gente, as tecnologias, ela veio mexer mesmo com o professor. Muito difícil, mas a gente está aprendendo, todo mundo aprendendo. Não é nada esse velho para todo mundo, é tudo novo para todos. Tudo está novo. Todos nós estamos aprendendo, e muito nós estamos aprendendo. Entender as relações no trabalho, olha, trabalhar a questão do projeto de vida. Gente, nós temos alunos que chegam no ensino médio, a gente precisa trabalhar projetos de vida. A gente pergunta para eles o que eles vão trabalhar, o que eles querem ser, e uma boa parte dos alunos, eles não sabem o que eles querem. Então, a gente precisa, sim, trabalhar a questão do projeto de vida. Ontem eu estava assistindo uma entrevista, já era um pouco tarde, do ministro de Educação. E uma coisa assim, eu achei interessante quando ele diz que a gente precisa trabalhar a questão das profissões, a gente precisa trabalhar o contexto das relações de trabalho, de projeto de vida, o que as pessoas querem aprender. É onde ele disse que o MEC ele vai trabalhar em cima dos IFMAs, né? Ver como é que vai ser esse trabalho com os alunos. Então, eu achei interessante isso. Uma outra competência é argumentar com base com relação à questão das informações confiáveis, né? O que a gente observa aqui dentro nesse momento de pandemia é tanta conversa, é tanto fake, onde dizem que a vacina mata, que faz isso, que faz aquilo, e tira a credibilidade, e as pessoas vão ficando com medo de tomar. E outras situações não só de pandemia, mas situações com relação ao contexto, as pessoas ficam criando coisa. Cuidar da própria saúde e da questão da saúde do nosso emocional, e quando a gente fala do nosso emocional, exatamente, são as competências socioemocionais que estão dentro do contexto da pandemia.
esse dialogar e resolver conflitos, sem preconceitos de qualquer natureza, a gente precisa trabalhar isso, resolver esses conflitos, e agir com autonomia, tomando decisões de acordo com princípios éticos, né? Então, a gente precisa, sim, trabalhar isso, esse contexto, a gente precisa conhecer essas competências que estão na BNCC e ver como é que nós vamos experimentar essas competências dentro do nosso contexto escolar, dentro do nosso trabalho. Tá difícil? Como é que a gente vai trabalhar isso? As competências socioemocionais, elas são o quê? Elas são conjuntos, né, de habilidades, comportamentos e atitudes que indivíduos precisam ter para tomar decisões bem-sucedidas. Então, vejam bem, as competências, nós, socioemocionais, são comportamentos e atitudes. Gente, observem, a gente está passando por uma situação bastante de muita reflexão e de muita compreensão. Aquele caso daquela criança, Harry, né? E a gente observa que o padrasto, aquele médico, essa competência ele não tem, porque ele é uma pessoa totalmente desequilibrada, ele não consegue, mas é uma pessoa de dupla personalidade. Na frente de algumas pessoas, ele demonstra, aparenta ser uma pessoa maravilhosa, mas quando ele está em casa, com os filhos, ele tem um outro. Então, isso vai afetar, ele afeta não só o emocional das pessoas que estão com ele, porque ficam pessoas nervosas e tal. E o que mais essas competências socioemocionais? São aquelas que lidam com a nossa capacidade de administrar as nossas emoções. E elas são essenciais para o equilíbrio emocional. E outras habilidades como autoconhecimento e autoestima. Então, é essa capacidade que a gente precisa administrar as nossas emoções. E elas são essenciais para desenvolver o equilíbrio emocional e outras habilidades. Isso são as competências emocionais. Observe bem que essas competências, elas estão dentro das 10 competências que está na BNCC e no documento do território. Sem percebermos, essas competências, elas são necessárias para o nosso dia a dia. Nós precisamos estar com o nosso equilíbrio. Então, quando a gente olha que o contexto dessa pandemia, o professor, ele pirou, assim, ele não pirou, mas ele quebrou algumas estruturas, porque ele não conhecia trabalhar com a tecnologia, ele não trabalhava com algumas coisas, ele não conhecia, mas ele precisou ter controle com relação a isso, ele precisou aprender e ter controle com relação a essas competências socioemocionais. A partir do momento que o professor ele se apropriou do conhecimento, olha aí, se apropriou das tecnologias, ele começou a trabalhar de uma outra forma com os alunos, e isso vai favorecer a sua competência socioemocional. Ele já se torna uma pessoa mais tranquila com relação ao que ele vai fazer, porque ele foi se apropriando de algumas coisas que ele não sabia no início. Eu estou para entrar em parafuso. Alguns professores diziam, professor, eu não estou entendendo. E a gente percebe que tem até professores que abandonaram, que pediram para tirar a licença porque não conseguiam trabalhar com as tecnologias. Bem, as competências socioemocionais é o quê? É o sentir, é ter empatia, é ser curioso, né? É focar em um olhar criativo, é trabalhar em equipe. O trabalho em equipe. Nós esperamos isso de qualquer profissional, que ele saiba trabalhar em equipe. Observe bem que esse momento de pandemia, isso ficou muito aguçado em algumas escolas. Na escola que eu trabalho, isso foi muito aguçado mesmo, foi muito bom. Então, isso é uma competência, a gente precisa saber trabalhar em equipe, porque o professor que não sabia, ele ajudou o que sabia, e um foi ajudando o outro. A gestora da escola que eu trabalho, ela me ensinou muita coisa. Então, quando eu comecei a aprender a fazer
a fazer aula pelo Form, porque eu queria aprender para ensinar para os professores, como é que a gente ia trabalhar pelo Google Sala de Aula, como é que a gente ia trabalhar pelo Meet. Então, foram competências que a gente foi desenvolvendo, experimentando, por isso que eu digo, a gente precisa experimentar essas competências para a gente colocar isso em prática. Porque que adianta o indivíduo saber de muita coisa, de um processo altamente específico, calcular como funciona alguma coisa e não saber compartilhar seu conhecimento com o outro. Do que adianta a gente não saber compartilhar o conhecimento com o outro, ensinar o outro, trabalhar com o outro? De que adianta? Bem, as competências socioemocionais, elas estão ligadas a 5 eixos. Elas estão ligadas a 5 eixos. Observem uma retomada lá nas competências as 10. E dentro dessas 10, da competência socioemocionais, elas estão ligadas a 5 eixos. Primeiro, abertura ao novo. Gente, nós, professores, nós precisamos estar aberto ao novo. Essa curiosidade, de está acontecendo isso demais. Tem professor que diz assim, professor, eu vivo no YouTube, vendo vídeo, eu vendo áudio. Então, a abertura ao novo. A curiosidade para aprender. A imaginação, o criativo e o interesse artístico. Esse é um dos eixos das competências socioemocionais. A gente precisa estar aberto ao novo. A consciência ou autogestão, a determinação, a organização, o foco, persistência e responsabilidade. É outro eixo da competência socioemocional. A extroversão ou engajamento com os outros. Olha aí, vocês lembram lá que fala que do que adianta a pessoa não saber trabalhar em grupo, né? Então, eu preciso saber trabalhar em grupo. A amabilidade. Dentro da amabilidade, esse eixo, nós temos aquela competência que é a empatia, o respeito, a confiança. Lembra que no vídeo a gente disse que nós precisamos disso? Desenvolver a empatia, o respeito, a confiança, a colaboração com o outro. E a estabilidade ou resiliência emocional. Ou seja, se eu não sei, a autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração. Se eu não sei, eu não vou ficar. Se eu não sei, eu tenho que ser resiliente. Eu tenho que pedir para alguém que saiba para me ensinar. Então, eu preciso ter essa competência. Então, por isso que quando a gente fala nas competências, a gente precisa, sim, experimentar para que a gente possa trabalhar isso com os nossos alunos. Bem, dentro das competências, a gente observa, eu coloquei aqui também as competências socioemocionais, a BNCC e o DCTMA, que é o documento do território. Vocês vão ver que existem as competências sociais, as competências pessoais, as competências cognitivas e a competência produtiva. Gente, eu acho que vocês devem já ter tomado conhecimento que as competências, elas surgiram de onde? Dos pilares da educação. Exatamente numa conferência que aconteceu alguns anos atrás, onde ele mostra os pilares da educação. Vocês lembram os pilares que eram aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a fazer? Então, essas competências, elas estão ligadas aos pilares da educação. Então, o que são essas competências pessoais? Aprender a ser. Olha o que eu falei anteriormente para vocês. Aprender a se reconhecer, se aceitar e se valorizar. Ou seja, eu preciso trabalhar a minha autoestima. Então, quando a gente diz que o professor precisa experimentar, para que ele não peque com relação ao aluno. Então, eu tenho projeto de vida, o meu aluno precisa. Ontem à noite, eu também assisti uma campeã não lembro se era boxe, era uma menina que mora no morro no Rio de Janeiro, ela foi campeã, foi medalhista, e o que ela fazia para viajar? Ela vendia cookies, ela vendia doces na rua. Mas ela era uma menina tão segura dela, mas exatamente pelo trabalho que o técnico dela, olha aí, o professor dela fazia com ela,
que ela se aceita, uma menina que mora no morro, mas ela se valoriza. Ela sabe do trabalho que ela faz, e ela disse ontem que ela quer ajudar outras pessoas, e ele também. Ou seja, ele valorizando o trabalho da aluna. Então, o autoconhecimento, o autocuidado, a responsabilidade de cidadania é uma competência, é aprender a ser, eu preciso. A competências sociais, aprender a conviver. Gente, tem pessoas que é muito difícil o relacionamento, não consegue conviver com o outro. Então, aprender a conviver junto com o outro é uma competência que a gente precisa fazer. E eu digo mais, tem pessoas muito difíceis e que, às vezes, tem pessoas que se isolam. E não é esse o caminho. Se a pessoa, a gente percebe, a gente precisa ajudar essa pessoa e precisa respeitar o tempo dessa pessoa. Ela é difícil? É. Mas a gente precisa respeitar, a gente não tem que estar ironizando. Então, a gente precisa respeitar essa pessoa. Então, essa competência, as competências sociais, o aprender a conviver, entra a questão da empatia e cooperação, a comunicação, o repertório cultural, o repertório cultural, a cultura, aquela pessoa lá de onde ela mora, aquele aluno lá naquele povoado, a cultura digital, né? Como é que está acontecendo isso? As competências cognitivas, que é aprender a aprender, olha aí, compreender o mundo que nos rodeia. Gente, essa competência ela está aqui, nesse momento, com nós que estamos fazendo nosso trabalho como professores. Nós precisamos compreender esse mundo que está nos rodeando. A gente precisa conhecer o que está acontecendo. É muita coisa. Gente, professor, são conhecimentos, a questão da argumentação, do pensamento científico, criativo e crítico. Olha as pessoas criticando a questão da vacina sem ter esse conhecimento. E as competências produtivas, né? É aprender a fazer, praticar os conhecimentos, o repertório cultural, a cultura, o trabalho e projeto de vida, conhecimento e argumentação. Joana, então, todas essas competências, uma vai perpassando dentro do contexto das outras. Ou seja, nós precisamos experimentar todas essas competências para que o aprender, esse pilar, aprender a ser, a gente precisa, aprender a conviver, a gente aprender a aprender, se eu não sei, eu vou aprender o que está acontecendo aí com as tecnologias, e aprender a fazer. Mas dentro desse contexto, de toda essa situação, de toda esse momento, como aconteceu a aprendizagem em 2020? Nós precisamos refletir sobre isso. O que aconteceu? Essa aprendizagem em 2020. Muita reflexão, muito pensamento. A aprendizagem, ela aconteceu de formas diferentes, em tempos diferentes, para alunos diferentes. Com certeza nós sabemos disso. E aí, ela dependeu da capacidade da gente elaborar atividades do aluno e como a gente vai elaborar essas atividades para que ele saiba desenvolvê-la, para que ele saiba fazer. Aí voltamos a rever e repensar a questão das competências. Nós precisamos, sim. Como é que estão essas atividades? Como é que a gente está fazendo isso? Essa capacidade da gente elaborar. Nesse momento, essa capacidade de elaborar atividade, a gente volta lá para a competência e empatia, né? Me colocar no lugar do outro. Essa atividade que eu vou encaminhar para o aluno precisa ser uma atividade que o aluno compreenda, que ele possa ter o apoio do pai, mas quem tem que responder é o aluno, mas eu preciso ter um foco, saber o que ele aprendeu. Eu preciso refletir sobre isso. Bem, existem algumas palavras que a gente está ouvindo, ouvimos e falamos todo o tempo. Compartilhar, empatia, flexibilidade, essencial, reinventar, tecnologias e dialogar. Então, essas palavras, elas estão num contexto educacional, elas estão todo o tempo. Compartilhar, precisamos compartilhar com o outro, precisamos trabalhar a questão da empatia, a questão da flexibilidade, o essencial. O que é esse essencial que a gente está falando? Reinventar, o professor precisa se reinventar, dialogar,
Então, compartilhar, eu preciso compartilhar, eu preciso trabalhar a empatia com o aluno, com o professor, eu preciso me colocar no lugar dele, da família, e entender isso. O currículo, ele precisa estar, a questão da flexibilidade, ela está voltada ao currículo, ele precisa ser flexível. Se ele precisa ser flexível, eu preciso saber quais são as aprendizagens essenciais que vão ser trabalhadas com o aluno. O que é essencial? Lembra que eu falei anteriormente que a gente não vai trabalhar um monte de conteúdo, mas o que é essencial para que o aluno aprenda? O professor, ele precisa se reinventar. Eu preciso ver a questão das tecnologias, como é que elas estão, o que eu preciso aprender. E importante, né, quando a gente lembra, fala da questão do dialogar, onde Paulo Freire, ele, um grande mestre, ele fala isso, que a educação, ela precisa ser dialógica, a gente precisa dialogar, precisa conversar. Então, tudo isso acontece dentro do contexto educacional. E aí, nesse momento, eu vou retomar aqui, quando a gente ouve palavras como compartilhar, empatia, flexibilidade, conteúdos essenciais, reinventar, tecnologias de dialogar, a gente vai para cá, né? Fala-se na palavra priorização curricular. Olha aqui, conteúdos essenciais, bem aqui que ele fala do conteúdo essenciais. Aí a gente fala da priorização curricular. O que é essa priorização curricular? É uma etapa importante do plano de continuidade pedagógica, que o município, a escola, ele vai precisar estabelecer um direcionamento da aprendizagem, considerando os seguintes elementos: o tempo efetivo em que a aprendizagem acontece. A gente precisa saber, a gente precisa entender qual é esse tempo que essa aprendizagem acontece. O contexto de aprendizagem e as necessidades do aluno. O que o aluno está precisando agora? O que é essencial? O que ele em 2020... Lembra quando a gente fala em 2020? O que em 2020 ele não aprendeu? Então, o que para ele estar nesse ano, o que é essencial? Os recursos humanos e materiais disponíveis para a aprendizagem desse aluno, quais são esses recursos? E a finalidade da aprendizagem a partir do contexto. Qual é o contexto que nós temos agora? O contexto da pandemia. Então, a gente precisa saber dessa finalidade. O que a gente vai trabalhar com? Bem, nesse momento, a gente pensa no planejamento pedagógico. O planejamento na nossa organização, o nosso município, a nossa escola, ela precisa se organizar, ela precisa se planejar. Nós já vimos todas essas situações, ela precisa estar estruturada e organizada, então a gente precisa pensar esse planejamento. Então, como é que a gente vai pensar? Nesse momento que a gente pensa o planejamento, a gente tem que colocar a aprendizagem no centro. A aprendizagem no centro. Que aprendizagens são essas? A gente precisa buscar boas estratégias de diagnóstico das aprendizagens não consolidadas em 2020. Então, a gente precisa saber o que não foi consolidado. E a gente precisa saber como é que a gente vai trabalhar. Ação de recuperação, urgentemente, no momento do nosso planejamento, da nossa reestruturação, nós temos que pensar ação de recuperação. Precisamos, colocando a aprendizagem no centro, trabalhar a questão do aprofundamento e do nivelamento. Isso vai ser um momento... Eu só coloquei aqui uns pontos para vocês, a gente vai poder ter que falar outro momento, quando a gente vai falar do contínuo curricular, eu trouxe alguma coisinha aqui, mas a gente vai se aprofundar mais quando a gente for organizar o currículo, mas isso aqui é planejamento, então a gente precisa ver como é que vai fazer isso. Outra aprendizagem no centro, as estratégias, a gente tem que ver o nivelamento dos estudantes com um olhar sensível, olha aí, para as trajetórias, a defasagem não serão iguais para todos os alunos. Uns conseguiram, outros não. Então, o que a gente vai fazer? Melhoria das experiências de aprendizagem em todos os cenários. Como é que é o cenário que a gente vai pensar? O presencial? Não, mas não vai dar para trabalhar presencial. Então, como é que a gente vai fazer? O presencial, o híbrido ou o remoto. O que está em alta, o que a gente está trabalhando muito é o remoto. Por que a gente não está fazendo presencial? Nós não estamos fazendo presencial porque
nós precisamos respeitar urgentemente todos os protocolos. Então, a gente não vai poder iniciar as aulas sem ter todos os protocolos que devem estar organizados. Alunos com máscara, álcool, a escola tem que estar limpa, esse distanciamento social, como é que a gente vai trabalhar álcool em gel, então, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, essa melhoria das experiências de aprendizagem em todos os cenários, a gente precisa ver, e isso está no nosso planejamento. Como vai ser presencial? Como é que vai ser? A escola ou o município vai aderir para presencial, híbrido ou remoto? Então, a gente vai ver como é que nós vamos trabalhar. Então, isso é uma questão administrativa, mas que vai afetar na aprendizagem do aluno se a gente não respeitar todas essas questões. Aí ele fala, né, que a gente precisa colocar a aprendizagem no centro. Ela precisa estar no centro. E quando ela diz que a gente precisa colocar a aprendizagem no centro, ele fala do contínuo curricular. Então, o contínuo curricular, ele é caracterizado pelo planejamento pedagógico integrado das aprendizagens dos alunos e dos processos de recuperação de aprendizagem. Nós precisamos planejar na perspectiva de um contínuo curricular. Significa o quê? Colocar o currículo no centro do processo, garantindo o cumprimento, o currículo planejado, ensinado e aprendido. Vocês lembram que eu mostrei um slide onde eu disse que a gente precisa fazer o nivelamento? A gente precisa trabalhar a recuperação de aprendizagem? Então, a gente precisa ver qual é o nosso foco. Então, mas o que é mesmo esse contínuo curricular? O que ele é? É uma recomendação para o sistema de ensino prevista na resolução número 5 do Conselho Nacional de Educação. Por isso que ele fala na questão da flexibilidade, vocês vão ver que ela fala. É uma espécie de ciclo emergencial. Por que é emergencial? Exatamente por causa do momento da pandemia. Por isso que ele é emergencial e ao abrigo do artigo da LDB. É uma alternativa, quando não for possível cumprir os objetivos de aprendizagem previstos no calendário escolar de 2020, com o parecer, aí a gente vai buscar nesse parecer. Então, o contínuo curricular, ele tem base legal, ele vem com o parecer do Conselho Nacional. Agora, se o município decidir de se organizar dentro do contínuo curricular, o município precisa, sim, se organizar juntamente com o Conselho Municipal de Educação, ele precisa se estruturar com esse Conselho Municipal de Educação e trabalhar, planejar esse contínuo curricular. E ela diz também que é uma oportunidade de centrar o planejamento 2021 nas aprendizagens não consolidadas, visto que a gente quer refletir e ver o que o aluno aprendeu, precisamos fazer essa reflexão. O contínuo curricular, ele precisa ter um calendário letivo integrado no território, no próprio município. A gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica, o professor, urgentemente, ele precisa fazer uma avaliação diagnóstica para saber onde está, onde ficamos e até onde vamos chegar. E, independentemente dessa transição, dentro desse contínuo, ele precisa fazer ações de compensação. Lembra que eu falei da recuperação de aprendizagem, do nivelamento? Então, são essas ações de compensação de aprendizagem, um reforço, um aprofundamento, nivelamento, aceleração para os alunos novos na rede. Então, ele precisa se organizar assim, o contínuo curricular. Mas ele não é de uma forma ou outra, não. Você precisa se estruturar, você precisa se organizar, você precisa saber onde está e onde você quer chegar. E nós temos muitos e muitos desafios para 2021. Nós temos que refletir exatamente sobre o panorama de encerramento do ano letivo. Nós concluímos? Não concluímos? O que aconteceu? Passamos todos os alunos? E aí? Precisamos fazer reflexões do 2020, conhecer a proposta do contínuo curricular, não vai fazer de qualquer forma, reflexões sobre o planejamento nesse momento de pandemia,
e trabalhar a recuperação de aprendizagem. Então, esses são nossos desafios para 2021. E aí a gente traz uma frase, né, de Paulo Freire, e nessa frase ele diz que é preciso ter esperança, mas ter esperança do esperançar, porque tem gente que tem esperança só de esperar. É esperança do verbo esperar, não é esperançar. Esperançar é se levantar, esperançar é construir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer do outro modo. É uma frase de Paulo Freire. Então, a gente precisa ter esperança, mas não só de esperar. Nós precisamos esperançar, ir buscar, construir, não ficar, mas não só esperando, a gente precisa buscar. E a gente está fazendo isso. Eu tenho certeza, eu observo o trabalho de professores, olha aí, buscando exatamente aquelas competências para serem desenvolvidas no contexto da escola. A minha palavra é gratidão, 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 né? E aqui a gente encerra esse nosso momento dessa nossa live, onde a gente está trazendo algumas questões e algumas reflexões para vocês sobre a BNCC, as competências e o currículo que a gente precisa pensar. Fiquem com Deus. Bom, gente, então pedimos desculpa pelo erro que ocorreu no início do evento. E se alguém tiver alguma pergunta para a professora Joana, pode estar fazendo no chat. Leonice, eu não estou visualizando em chats. Deixa eu ver bem aqui, clicar aqui nele. Tem que entrar no canal do YouTube. Não. Então não vai dar. Eu posso sair daqui. Bom, até agora não houve perguntas. Tem alguns comentários como em todos os sentidos fomos impactados nessa pandemia. Isso. Temos que nos moldar a esse novo contexto de aprendizagem, que foi um comentário feito pela Maria Francisca. Um outro pela Rosária, que estamos passando por tempos difíceis. A Marlene comentou que estamos todos enganjados nesse novo cenário para alavancar a educação básica no nosso país. Um outro comentário foi que seria interessante que o projeto de vida fosse trabalhado desde os anos iniciais. Isso. Com relação ao projeto de vida, basta o município ou a escola se organizar e trabalhando em cima do projeto de vida. Ele está aí na BNCC, no documento do território. A sugestão é que seja trabalhado nos anos finais. Mas a gente pode, sim, ir trabalhando para que o aluno ele tenha um foco e saiba onde ele quer chegar. A gente pode, sim, trabalhar ele. Faz um projeto, o município organiza o seu projeto e vai fazendo. Leonice, então acho que não... Tem alguém falando ainda? Por enquanto não, teve só alguns outros comentários, como um excelente diálogo para iniciarmos o nosso trabalho. Muitas pessoas disseram que a palestra foi ótima.
Vai dizendo aí para mim o que tem nesse, que eu não estou conseguindo visualizar. Não houve mais nenhuma interação. Não Ah, teve então, perguntas. ótimo. Ixi! Então, gente, nós vamos encerrar, né, nesse momento, agradecer a nossa secretária, a Jeane, a professora Violeta pelo convite, a nossa secretária Jeane, a equipe pedagógica dela, que é uma equipe maravilhosa, competentíssima, e aí nós estaremos disponíveis a qualquer momento, qualquer orientação com relação ao trabalho de vocês, a organização, o currículo, como é que ele está acontecendo, para dar um apoio para vocês. Estou aqui ao inteiro dispor de vocês. E a gente vai tentar, em outro momento, fazer uma formação onde a gente tem, nós precisamos também desenvolver essa competência no professor, exatamente trabalhar com as ferramentas, ensinar, muitos sabem, outros não. Então, como é que a gente vai trabalhar no Google Forms, como é que a gente vai trabalhar pelo Meet? Então, essa parte da tecnologia dessas outras ferramentas, a gente precisa também trabalhar com os professores, e com certeza teremos um outro momento. Então, vamos encerrar, né? Eu creio que já dá para encerrar. Que horas são aí? 10h52. Isso, 11 horas. Teremos a palestra novamente pela tarde, para aqueles que não puderam participar. E muito obrigado a todos que estiveram até o momento presentes. Obrigada. Como é que não rola? Ela não rola.